Você pensou, você digita .com.br, cai no jogo do Tigrinho? Cara? Você já viu o jogo do Tigrinho? Não. Você não tá sabendo disso? Não. Ah, então aí depois no Canadá. E agora ele voltou, falou novamente que vai ter um corte, sim. Sim. Se é assim que ele assume. Atualizado. O mundo tá muito louco, né? Sim. O mundo tá muito louco, né? E encoraja você, fala assim, pô, mas tem tanta gente com perfil muito pior do que o meu imigrando, por que eu não? Eu com ela, uma das coisas que eu falei pra ela, eu falei assim, a gente jamais vai fazer esse tipo de coisa. Fica aí no ar algo que eu não acho difícil. Sinceramente, se isso acontecesse, se chegasse em 2026 e falasse assim, ó, Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Estamos de volta. Podcast 309. Meu nome é Guilherme. Eu vou conversar com meu irmão Caio, que mora lá no topo das montanhas rochosas canadenses, na cidade de Calgary. Oi, Caio, tudo bem? tudo bom, Guilherme? Me dê uma boa notícia. Como que tá o clima? Nós já estamos no verão de Calgary. Como que tá o clima aqui em Calgary, Caio? Não tenho uma boa notícia pra você. Tá 13 graus agora. 13 graus? 13 graus. Isso, mas é verão? Esse verão tá bem diferente, viu? Tá sinistro? Tá sinistro. Pessoal, o verão aqui ainda vai chegar. A gente ainda tá apostando, tá acreditando que até 2025 o verão chega aqui em Calgary. Você não acha isso, cara? Eu acho que chega. A gente gostaria de desejar um excelente domingo a todo mundo. A gente vai comentar o assunto polêmico do último vídeo. A gente colocou um vídeo no ar essa semana falando das grandes mudanças, 2 bombas que vão chegar em breve na imigração canadense. Vamos conversar mais sobre isso, porque teve diversos comentários que eles querem saber mais detalhes sobre essas grandes mudanças na imigração canadense. Vamos lá, Guilherme. E a gente também vai comentar 2 casos interessantes. A gente teve mentoria da área VIP. Para quem não sabe, a gente tem uma plataforma de ajuda de brasileiros a vir para o Canadá. E a gente tem a mentoria também. Um dos serviços da área VIP é a mentoria. E vamos comentar 2 casos muito interessantes que rolaram nessa mentoria de pessoas. Uma delas, inclusive, estava querendo desistir do Plano Canadá. E após a mentoria, ela falou assim, opa, ainda há oportunidades, possibilidades, há esperança no meu Plano Canadá, e a gente vai dar as dicas que a gente deu na mentoria, a gente vai comentar algumas dicas aqui nesse podcast, então não perca, se você está começando o Plano Canadá, não faz parte da área VIP, assista esse podcast que a gente vai vir com dicas muito boas, né? Posso só fazer um pedido antes da gente começar, Guilherme? Pode fazer o pedido, cara. Que nem, por exemplo, nesse podcast a gente pegou até comentários do vídeo anterior e a gente vai responder esses comentários. Se você tem alguma dúvida, você começou o Plano Canadá agora, você tem alguma dúvida, a gente lê todos os comentários, muitas vezes a gente pega o comentário e responde, ou no vídeo ou no podcast. Então, se você tem alguma dúvida, poste nos comentários abaixo. Se você ainda está meio confuso ou confusa, que caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer, coloque nos comentários, escreva o seu Plano Canadá, que a gente vai ler, deixa também o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Vamos lá. E tem mais um caso de sucesso da área VIP que foi postado na nossa comunidade secreta da VIP essa semana. A gente vai dar um resumo de como essa pessoa conseguiu migrar para o Canadá. É um caso bem peculiar, bem interessante, com diversas curvas. Não foi aquela autoestrada assim, Caio. Foi aquela estrada, lembra Ubatuba, para ir para Ubatuba? Lembra Tamoios? Tamoios. Era assim, ó. Às vezes, fazendo a curva, você conseguia ver a traseira do carro. Sim. Quase, né? Tinha curva que era 180 graus na Tamoios. Tem uma curva lá que é bem fechada, né? Que saudade do litoral norte do estado de São Paulo, quando a gente era criança, né, Caio? Mas aqui, voltando, sem nostalgia, sem nostalgia. Vamos comentar sobre o vídeo anterior, Caio. Dá um resumo pro pessoal das 2 bombas que estão vindo por aí na imigração canadense. O vídeo anterior a gente dividiu em praticamente 2 partes. Uma delas a gente tratou da questão do estudantes internacionais, a permissão de trabalho para estudantes, o que pode mudar, o que não pode mudar. E a segunda parte do vídeo a gente trouxe a respeito da imigração. Em geral, até uma possível mudança, uma provável mudança de governo que a gente vai ter ano que vem com o Partido Conservador entrando e o Partido Liberal saindo. E como que isso afeta a imigração para o Canadá. Pesquisas indicam que tem 99% de chance de haver uma mudança de governo e também uma altíssima chance de o próximo governo seja um governo de maioria, que aqui no Canadá é muito importante que o governo seja de maioria para poder implementar ações. Então, assim, todos os indicativos mostram que existe uma altíssima possibilidade de ter uma grande mudança de governo, consequentemente, uma grande mudança na imigração canadense. Até porque, eu sei que é uma coisa mais técnica, mas como você disse, aqui você pode ter um governo de maioria ou de minoria, né?
há 99% de chance do governo ganhar com maioria, ou seja, eles têm maioria, decide praticamente tudo que vai ser feito. Mesmo que você ganhe com minoria, o assunto imigração, a pauta imigração, as regras de imigração, cota de imigração, você não precisa de um governo de maioria para mudar tudo isso. Porque é o ministério, você tem a pasta do ministério, né? Ou seja, independente se vai ser de maioria ou minoria, o governo ele pode fazer essas alterações na imigração no que vem, né? Acho que isso é um parênteses importante. Pô, daqui a pouco a gente vai começar a fazer um bolão de o que vocês acham que vai acontecer com a imigração canadense. O líder do Partido Conservador, que possivelmente vai ser o primeiro-ministro, né, a partir de 2026, disse que vai ter um corte nas cotas de imigração. E não é a primeira vez que ele disse. No começo do ano ele deu uma entrevista dizendo que ia ter um corte e que ia ser mais baseado, primeiro, demanda econômica, segundo, construção de casas, moradias aqui no Canadá. E agora ele voltou, falou novamente que vai ter um corte, sim. Se é assim que ele assumir, vai ter um corte nas cotas de imigração. Um parênteses, Caio, que eu acho que é importante. Sim. Atualmente o Canadá está em 500 mil imigrantes por ano a cota de imigração. Isso é um número muito alto. Somado aos temporários. Quem são os temporários? Estudante internacional e trabalhador temporário. Então você tem isso também. Aproximadamente o quê? 1 milhão que você tem no Canadá. E ele falou que isso daí é muito. Ele falou que não tem como você ter uma cota de imigração de 500 mil e não tem como você ter uma quantidade tão grande de temporários aqui. A gente já está vendo o governo atual tentando fazer algumas mudanças nessa questão de estudantes internacionais para ver se consegue, ter uma menor rejeição, porque a gente vai estar indo para ano de eleição. Debate político, pessoal. Então eles estão fazendo alguma coisa agora para chegar no debate e falar assim, ó, a gente fez isso, a gente fez aquilo, mas a gente sabe que isso daí não vai consertar o damage que eles têm atualmente, que acho que dificilmente eles conseguem sair dessa. Então tudo indica que o Canadá vai voltar aos parâmetros de anos atrás, de imigração, sim, que foi a época de ouro de imigração do Canadá, foi há 10 anos atrás, até 7 anos atrás, ainda estava nos parâmetros muito bons de cota de imigração, absorção econômica, etc. E possivelmente o Canadá vai voltar nesse padrão. Quem está sério no Plano Canadá, acho que é importante, cara, a gente já fala isso. Quem está sério, tem perfil bom, está estudando inglês, tem uma profissão em alta no Canadá, está disposto a diversos caminhos do Plano Canadá, fazer uma faculdade, procurar por emprego, colocar o perfil no Expresentry, essas pessoas sempre vão ter chance como tinham no passado. Bom, né? Idioma bom. Quando a gente veio para o Canadá, a cota de imigração era metade. Sim. Todo mundo que quis imigrar, imigrou. Sim, Então, Caio, vamos ler o comentário do Márcio Vitório. Nome bonito, né? Márcio Vitório. Já segue a gente há um bom tempo também, o Márcio, né? Aí o Márcio ele colocou dentro dessa... Lógico, o vídeo a gente foi em detalhes a respeito disso, né? Mas daí o Márcio colocou sobre a pergunta do Guilherme, que o Guilherme fez uma pergunta. Se para que esse lindo país entre nos eixos e volte a ser o que era antes, há 10 anos, e isso significar que eu terei as portas permanentemente fechadas para a minha família, sou muito resignado ao dizer que não quero estar onde não serei bem-quisto. Eu acho que tem não é uma questão de do país não querer você estar aqui, o país não querer você. Né? Eu acho que não é essa. O ponto não é esse, eu acho que dessas possíveis mudanças. Porque ao mesmo tempo, se você controla mais a quantidade de pessoas que entram, você tem um critério mais apertado, você seleciona melhor os imigrantes, você seleciona pessoas que falam o inglês ou falam o francês. Isso é bom para o país, isso é bom para a economia do país, é bom para a parte de custo de vida, aluguel, compra de casa, entendeu? Não é uma questão pessoal com ninguém. Sim. Né? Então eu acho que é difícil você também falar que volte a ser o que era antes. Eu acho que o mundo, depois da pandemia, o mundo mudou muito no geral. E eu mudei também. Você mudou também? Eu mudei. Vocês mudaram? Vocês estão assistindo mudar? Todo mundo mudou e o mundo continua girando. Viu? O mundo continua girando. Não é terra plana. Eu acho que mais importante do que você querer que as coisas voltem como eram é você se observar o que está acontecendo, observar o que pode acontecer e você saber lidar com as mudanças e ir se adaptando na vida, porque você só querer voltar ao que era, nada volta ao que era, independente de qualquer coisa. Que o Canadá chega e fala assim, ó, vai ser metade dos imigrantes, vai ter menos estudante internacional,
o aluguel vai ser... a gente vai conseguir controlar o aluguel, vai conseguir controlar, né, a parte economia, emprego, mas não vai ser o que era. Vai ser dentro de um frame atualizado. O mundo tá muito louco, né? Sim. O mundo tá muito louco, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas... Eu vejo, assim, em geral, não só pra gente que tá aqui, mas pra quem tá sério, como o Guilherme disse, pra quem tá sério no plano do Canadá, eu vejo isso com bons olhos. Porque o que a gente vê, na verdade, que precisa ser cortado são coisas absurdas que estão acontecendo hoje na imigração, seja com a imigração em si, seja com o estudante internacional, seja com o trabalhador estrangeiro. A gente vai comentar mais nesse podcast, na segunda parte do podcast a gente vai voltar nesse tema, vai ler uns comentários e a gente vai debater em cima disso. Ô Caio, agora sabe o que é interessante no vídeo anterior? Teve muita gente que ou tá no Plano Canadá ou já chegou no Canadá que falou assim, sim, excelente, o pessoal tá vendo com bons olhos. Falou assim, pô, vai vir um governo e vai dar organizar a casa, né? Sim. Porque é por isso que o pessoal vem pro Canadá, porque o Canadá continua sendo um dos países mais ricos do mundo, com os melhores salários, melhor poder de compra, um país seguro, cidades bonitas, infraestrutura espetacular. Toda empresa quer estar aqui no Canadá, a verdade é essa, né? Você vê aqui na província que a gente mora, em Alberta, a quantidade de empresa que se estabeleceu aqui em Alberta nos últimos 5 anos, principalmente empresas da área de tecnologia, é uma coisa absurda. Por quê? A empresa quer se estabelecer num país que tem estabilidade política, estabilidade econômica, e o Canadá isso daí oferece comparado a qualquer outro país do mundo. Você pega a Europa, não vamos entrar nem no Brasil, cara. O Canadá oferece isso num alto grau. Sim. E continua oferecendo. Né? O que está precisando é dar uma reorganizada na casa, né, cara? E vai acontecer. Agora, Caio, vamos mudar um pouco de assunto? Vamos. Agora é para quem está realmente interessado no Plano Canadá, porque a gente vai falar de como começar o Plano Canadá. A gente teve uma mentoria essa semana. Teve bastante gente na mentoria da Aravip essa semana. Teve bastante gente. Você anotou que teve a quantidade de pessoas que queriam conversar com a gente? Você anotou para a próxima mentoria? A gente já colocou numa lista já. Já colocou? A pessoa levanta a mão e a gente vai, né, pegando caso a caso. Mas tá anotada, a lista tá anotada. Mas sabe o que é legal? Que os casos que a gente ajudou na última mentoria ajudou também muitos outros assinantes da Aravip. Porque os problemas geralmente são comuns a diversos assinantes. Tem muito problema comum. E aí que tá, esse problema, o primeiro que a gente teve, o caso que a gente vai trazer, o caso da Raíssa, que basicamente o que a gente observou é que é quando você tem muitas ideias no plano e você acha que você tem diversos caminhos para seguir e você às vezes não consegue identificar qual que é o melhor deles. Eu acho que isso é um problema comum de muita gente no Plano Canadá. É compreensível, é normal, porque você começa a estudar sobre o Plano Canadá, você vai ver, tem aquela província, tem aquela, só que aquela que eu gosto, o custo de vida não é bom, mas ao mesmo tempo a outra tem programa de imigração mais flexível, aí uma tem a questão do francês, daí a outra questão do inglês. E uma chove, uma não chove. Uma chove, uma neva, uma faz menos 30, outra faz mais 10. Setembro venta? Setembro chove também. Então, o que a gente observa, assim, é comum nisso, mas o ponto que a gente observou no caso da Raíssa é que era realmente, ela tava meio que entre a parte do francês e a parte do inglês. Estudo francês ou estudo inglês? Ou vou para Quebec ou vou para outro lugar, entendeu? E aí é complicado, porque, por exemplo, se você tá pensando, você fala assim, ó, eu vou iniciar meu plano Canadá, eu tô, por exemplo, entre Alberta e British Columbia. Então tá, você vai ser uma escolha de algumas cidades que você vai ver, tem a questão do custo de vida, o idioma é o mesmo, então você pode comer, porque uma das coisas que mais leva tempo no Plano Canadá é você aprender o idioma. Só que se você tá entre essas duas províncias, você fala assim, não, tudo bem, então eu vou aprender inglês, independente se eu vou para BC ou para Alberta, o inglês ele vai ser útil, né? E para lá não precisa francês. Ótimo. Só que o caso dela tava entre uma província que fala francês e outra que fala inglês. E ela queria ir para os Estados Unidos também. E talvez ir para os Estados Unidos aprender inglês. E já tinha tirado cidadania europeia. Acho que o marido. O marido já tem cidadania. Então, ficou só que já tá com uma idade mais avançada. Então, e quer fazer faculdade no Atlântico também. E tava considerando no Atlântico. Então, a dificuldade disso é porque se você escolhe um plano como o Quebec, você tem que focar no francês. E você meio que exclui os outros. Assim, você não exclui por completo, porque se você aprendeu bem o francês, você pode ter essa oportunidade do Express Entry atualmente de ser chamado para uma chamada pessoal que fala francês, né? Mas basicamente você vai ter que
meio que escolher um ou outro. Então acho que foi isso que é interessante, que você tem que... Chega um momento que você tem que começar a... O que eu até comentei com a Raíssa, você tem que começar a eliminar algumas coisas. Entendeu? E é difícil às vezes, né? A melhor forma de você saber, às vezes, qual o melhor caminho, não é você decidir qual é o caminho que você vai seguir, mas você começa pensando qual é o caminho que você não vai seguir. Né? Então você começa já a eliminar. Então eu não vou fazer isso, então eu vou desconsiderar isso aqui, eu vou desconsiderar aquele curso, eu vou desconsiderar aquela faculdade. Você vai criando aí um funil que vai te trazer uma clareza melhor do caminho que você precisa seguir. Mas foi o que eu comentei também. Eu falei, mas chega no momento que você tem que tomar uma decisão, entendeu? Tem coisa no plano Canadá que você pode rodar paralelo? Tem. Tem plano que você pode rodar paralelo? Tem. Mas você vai ter que tomar uma decisão que ela vai tender mais para um plano e os outros eles vão rodar paralelo, entendeu? É lógico que o Canadá às vezes dá surpresas. Às vezes você está esperando imigrar através de uma forma e aparece uma oportunidade, você migra de outra. Entendeu? Mas eu acho que o caso dela foi interessante por isso, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cara, uma pergunta. Você não acha que tem pessoas que às vezes subestimam o aprendizado de francês por francês ser uma língua latina e o português ser uma língua latina? Se você quer saber, eu vou começar a estudar francês. Só que às vezes a pessoa já tem inglês intermediário. Então, o tempo no Plano Canadá é muito importante. Se você já tem um inglês bom, por que não ir até o final no inglês? Chegar num nível avançado. Né? Aí uma coisa que a gente sempre falou, né? Eu acho melhor você dominar bem um idioma do que você ficar meia boca em dois. Dois intermediários para imigração não é bom. Você ter dois idiomas intermediários. Não, isso não ajuda muito. Você vai ter que ter um deles, tem que ser meio que o principal. Então a decisão do idioma talvez seja a primeira bifurcação no Plano Canadá da pessoa, né? Vou para cá ou vou para lá. Um erro é tentar estudar os dois ao mesmo tempo, que eu cometi esse erro quando eu cheguei aqui no Canadá. É a pior coisa você tentar estudar os dois idiomas ao mesmo tempo. É melhor, que nem você falou, é melhor você ficar avançado em inglês ou em francês primeiro e depois você ver se você vai estudar o segundo. Acho que é importante. É o que a gente viu acontecer nesses últimos meses, devido a essas chamadas em francês. A pessoa já tinha um inglês bom, e ela falou assim, você quer saber, eu vou estudar francês. Já tem inglês. Né? Então você tem essa alternativa também. Vamos falar do caso, o segundo caso da Vanessa e o marido dela, que o pessoal falou que ia parecer meu clone. O pessoal ficou... Pessoal... A gente teve um clone, nossa, desculpa. O pessoal... Eu tava no meu computador e ele falou assim, ó, eu comecei a me ver do outro lado da tela e era o marido da Vanessa. Você achou que fosse reflexo da sua câmera, né? Aí o pessoal falou assim, olha o clone do Guilherme. Aí eu até falei pra ele, pô, parabéns, você é um rapaz bonito. Né? O pessoal, vamos brincar um pouco, né? Então, no caso da Vanessa, né, eles tiveram a matrícula negada em 3 instituições aqui no Canadá. Estavam pensando em vir estudar tudo. E ela até assim, iniciou, acho que ela entrou na área VIP, se não me engano, acho que uns 3 meses mais ou menos. E ela falou assim, ó, será que acabou o plano? Porque é o plano que a gente estava tentando, a gente não conseguiu executar, né? Daí a gente tem a Silvia, que trabalha com a gente, especialista de Plano Canadá, entende muito dessa parte de estudo no Canadá. E ela falou assim, ó, talvez você esteja, sabe, você escolheu às vezes o mestrado errado, sabe, você tinha que escolher um tipo, você escolheu outro, e às vezes foi por isso que foi negado, mas você tem essas outras opções aqui. E você for ver que a partir do momento que a gente foi debatendo isso, deu uma clareza, falou assim, não, então quer saber? Não tá acabado o Plano Canadá. Eles achavam no começo da mentoria que ele já tinha acabado. Pelo jeito, o sentimento... né? Que ela teve foi esse. Tudo bem que às vezes pode ser um sentimento mais pra você, assim, num pedido de ajuda, né? Que no caso ela tava mentoria, né, pedindo ajuda pra gente no Plano Canadá dela. Mas a pior coisa que você tem, às vezes, no Plano Canadá é você ter esse sentimento de que não vai dar. Sabe, de que todo aquele esforço que você fez, tudo aquilo que você fez até agora, ou você aprendeu inglês, ou você se matriculou no college, tudo aquilo lá foi jogado fora. E eu acho que às vezes você tem que, como é que é? Retract and regroup. Peraí, deixa eu... Retrair e reagrupar. Retrair e reagrupar. Comandos em ação. Então você retrai e reagrupa pra você... Porque se você pensa dessa forma, acabou, o lado negativo vai começar a tomar conta. Você só vai ver as coisas pelo lado negativo, sabe? Então, a partir do momento que você fala, não, peraí, ó, não deu certo, tá, mas eu sei que é possível, eu vejo um monte de gente fazendo isso. Eu tenho perfil pra isso, porque você vê a Vanessa, o marido tem um perfil bom. Fala já francês, fala inglês. Apesar do marido parecer com o Guilherme...
Tem um perfil... Não, isso é bom. Tem um perfil bom e, então fica essa confusão. Você fala, pô, mas tem tanta gente que tá imigrando, às vezes com perfil... Sabe o que é o ponto? Uma pessoa como a Vanessa e como muitas outras pessoas que participam da nossa mentoria, a pessoa fala assim, mas eu tô vendo tanta gente migrando com perfil assim, bem pior que o meu. E o meu inglês aqui é bem melhor do que essa pessoa. Eu falo francês, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado. Eu tenho pós, não sei o que, eu vejo um pessoal migrando pro Canadá. Eu pareço o Guilherme. Eu pareço o Guilherme. Então, é isso que às vezes, quando você começar a observar, então... Acho que isso, na verdade, acho que encoraja você. Fala assim, pô, mas tem tanta gente com perfil muito pior do que o meu imigrando. Por que eu não? E sabe o que é interessante? Eles entraram para a VIP há pouco tempo, há poucas semanas, aí meses, acho que 3 meses. Né? Acho que E se ela não tivesse entrado para a VIP, porque ela estava fazendo tudo por conta própria. Se ela não tivesse entrado para a VIP e participado da mentoria, ela não estaria hoje com uma luz no fim do túnel do Plano Canadá dela. Não é interessante? Às vezes não é uma questão de você ficar dando várias aulas, explicando várias coisas. Às vezes é um ajuste que você faz que faz toda a diferença no seu Plano Canadá. E foi isso que a gente viu na Vanessa e o marido dela na última mentoria. Inclusive, se você já é assinante da Era VIP, a gravação já está no ar. Você pode, isso que a gente está descrevendo aqui, já está a gravação da mentoria no ar e vocês podem reassistir a mentoria, que eu acho que é importante às vezes você reassistir, né? Eu até havia, no caso anterior da Raíssa, eu falei, Raíssa, a gente coloca os cortes das mentorias, né? Então cada caso aí tem um corte disponível para você assistir. Eu falei para ela, assiste de novo, assiste com calma amanhã, sabe? Espera um dia, 2 dias, sabe? Deixa a informação, absorve, aí você assiste de novo, sabe? Só aquela parte sua dos nossos comentários e as coisas vão esclarecer, né? Então, pessoal, modéstia à parte, a gente tem o melhor time, a gente tem os vingadores do Plano Canadá dentro da mentoria. Então, se você não faz parte da mentoria, em breve, entre para nossa lista de e-mails. Como que eu me cadastro na lista de e-mails para saber? O link vai estar na descrição, ou você vai em irmãosprezia.com ou planocanadá.com, entre para nossa lista, entre para o nosso canal do WhatsApp. Tá tudo, mas é .com, não é .br, .com.br. Você digita .com.br, cai no jogo do Tigrinho. Você já viu o jogo do Tigrinho? Você não tá sabendo disso? Não. Então depois do podcast eu explico pro seu jogo do Tigrinho. Tem um monte de gente perdendo dinheiro. Não é que ele esqueça de... Agora que você mencionou, daí eu tenho que... Aí eu perco dinheiro. Era só você não ter falado nada. Eu assisti uma reportagem no YouTube que tava falando do perigo do jogo do Tigrinho. Até porque quando o Guilherme falou do Avengers, porque quem participa da mentoria, eu, Guilherme, a Silvia, que entende tudo essa questão de estudo, Plano Canadá, a Silvia já está também aqui, é no Canadá há muito tempo, e a Natália, que é consultora de imigração regulamentada, ela participa também da comunidade da área VIP, do grupo e também da mentoria. Caio, agora vamos falar de um caso de sucesso, a gente vai colocar o link, se você assinar da área VIP, a gente vai colocar o link para você ler o relato, é um relato longo, do Lucas, vamos dar só o primeiro nome dele, porque é a comunidade secreta, né? A gente não pode dar o sobrenome mesmo que ele já tenha imigrado, né? Mas tá lá, o pessoal curtiu a aventura dele. Eu até falei pra ele, nossa, mas que aventura que foi, né? Ele até falou assim, Plano Canadá sem aventura não tem como. Foi uma aventura. Olha que interessante, olha como que às vezes é longa. O seu Plano Canadá pode ser curto, a gente vê pessoas imigrando de forma bem rápida, relativamente rápida, vamos colocar entre parênteses, relativamente rápida, e você vê outras pessoas que começam a namorar, sabe, namora 1 ano, namora 2 anos, daqui 5 anos começa a conversar com a esposa a respeito de vamos noivar, aí você ganha mais 5 anos, aí passaram 10 anos, que nem o nosso amigo Flávio, ficou enrolando 10 anos a esposa, e depois de 10 anos entre namoro e noivado, você casa. E eu acho que, fazendo a analogia, eu acho que o Lucas enquadra nessa um namoro longo. Sim. E depois uma imigração um pouco mais rápida. Porque, né, olha só, ele colocou, pisei pela primeira vez no Canadá dia 31 de dezembro de 2015, em Toronto. Olha só, ele chegou dia 31 de dezembro. Pô, não comemorou, não pulou as ondas no Brasil? Ele pulou a montanha de neve, né? 31 de dezembro. Ele pulou a montanha de neve. Chegou em Toronto, 31 de dezembro. A passagem é mais barata. 31 de dezembro, você ganha um desconto por isso. Bom. Lua de mel, 31 de dezembro, hein, pessoal? Anota aí. Lua de mel. Quer ir pra Fernando de Noronha? Vai no dia 31 de dezembro. Não, acho que é melhor. O Fernando de Noronha não deve ter desconto. É uma bagunça. 31 de dezembro no Brasil, nada... Tá todo mundo comemorando. Ele colocou, vim passar 2 meses para fazer o estágio de Observership no St. Michael's, através de um programa de bolsa de intercâmbio da minha faculdade. Estudante de medicina, né?
Fiquei 2 meses vivendo uma experiência incrível e que me ligou um botãozinho na minha cabeça que era: eu vou voltar e pra ficar. Obviamente, o Canadá tem seus problemas e desafios, mas pra mim, a sensação de segurança de andar na rua totalmente despreocupado foi o que me conquistou definitivamente. Pra mim, não tem coisa melhor. Aí a gente já comentou a respeito disso. O Canadá é um país super seguro. Eu também tenho essa sensação que a gente tem de segurança aqui, de eu poder, que nem os nossos filhos agora. Eles foram, enquanto a gente tá gravando, começou já as férias de verão aqui. Então 2 meses de férias das crianças aqui. Eu falei, vai lá pra vovó, vai pra vovó. As minhas filhas, né? Pô, uma tem 12 anos, a outra tem 9. A Hannah vai fazer 13 daqui a poucos dias. Foram andando, entendeu? É aquele negócio, você não ficou preocupado. Será que vai ser assaltada? Será que vai ser... O meu filho vai de ônibus pra escola. Né? Minha filha também, de ônibus. Sabe? E todo dia de manhã eu saio pra andar, a gente sai pra andar. O Guilherme sai pra andar à noite. Eu saio pra andar à de noite. Madrugada, às vezes. Porque eu gosto de jantar, né? Fazer uma digestão e sair. Que nem eu fazia no Brasil, quando a gente morava no Brasil. A gente saía meia-noite pra andar. Você não vê ninguém, não tem ninguém. É como se você estivesse num cenário sem outras pessoas. E às vezes o Guilherme sai pra dar pra rolê de carro com o filho dele à noite. Meu filho, a gente sai rolê, isso aí é tradicional isso. 9h30, 10 horas que começa a escurecer aqui no verão, porque 9h30 ainda tem sol aqui agora. Agora sim. 10 horas já tá melhor, a gente sai pra dar um rolezinho aqui pelo norte de Caldas. Então assim, medo de parar em semáforo. Então a sensação de segurança você só tem mesmo tendo a experiência. Mas tem gente já comentando, eu conheço um cara que roubaram a bicicleta dele em Toronto. Toronto não é mais assim, não sei o que. Mas o Canadá, em geral, ainda é muito seguro. É muito seguro. É muito seguro aqui. E daí ele colocou... Eu mal sabia que estava a uma pandemia por vir e atrasou meu plano por 3 anos. Olha só, ele veio... Porque, veja bem, ele veio fazer o intercâmbio em... Comecinho de 2016. Né? Aí ele fez a equivalência do diploma dele de medicina em fevereiro de 2020. Antes da sopa de morcego. Lá, um mês depois. Um mês depois começa a questão do Covid. Daí então ele ficou de dezembro de 2019 a julho de 2022 montando uma reserva financeira. Agosto de 2021 ele fez o IELTS. Ele não alcançou ainda ele não tinha alcançado a nota ideal. Ele aplicou por visto de estudo em março de 2022. Quer dizer, atrasou 2 anos. A pandemia fez ele atrasar 2 anos. Atrasou 2 anos. Daí, julho de 2022, saiu a permissão o visto de estudos dele. Daí, 5 de agosto, ele chegou em Montreal. 12 de setembro, ele começou o college e terminou o college dia 23 de julho. 1 ano atrás ele terminou. 1 ano atrás. E aí você vê, né, que demorou para ele voltar pro Canadá, até por causa da pandemia, né, que foi uma coisa triste que aconteceu no mundo. Mas você vê que a partir do momento que ele chegou no Canadá, já com inglês, já fazendo faculdade, você vê que o plano Canadá dele acelerou muito. Ele terminou o college faz 1 ano. E agora ele já imigrou. Porque você vê, ele teve aquele espaço entre o intercâmbio e até decidir, talvez pela faculdade e tudo. Mas você vê que a partir do momento que ele decidiu, né, eu acho que ele deve ter estudado inglês bastante e tudo, né, durante a pandemia também deve ter estudado. E daí ele colocou assim, de julho a agosto de 2023, ele estava procurando por trabalho de marketing digital e não teve nenhum resultado. Você acha que é porque ele é formado em medicina, na área de saúde? Eu não sei se a gente esqueceu de colocar aqui na anotação qual que foi o curso que ele fez em Montreal. Às vezes foi nessa área e ele começou a pesquisar. Foi exatamente isso. Algo a respeito disso. E ele começou a procurar por marketing digital, tudo, não sei o quê. Daí não deu certo, daí ele voltou a procurar por emprego na área de saúde, porque ele fez medicina no Brasil. Daí foi quando, lembra que eles mudaram aquela questão no Express Entry de começar a fazer chamadas por profissão, e a gente até falou, vai ter muita gente que vai ser chamada, passar na frente da fila, que não seria chamada, às vezes numa outra, né, de uma outra forma. E que com essas chamadas específicas por profissão que eles fazem, às vezes profissional da área de saúde, às vezes pessoal da área de TI, às vezes pessoal da área de trades, transporte, agricultura. Daí ele voltou a procurar por emprego, tudo. Daí ele estava estudando para o IELTS também, enviando e-mail para hospitais procurando por oportunidades de trabalhos alternativos na área de saúde. Aí, dia 14 de fevereiro desse ano, a chamada do Healthcare. Ou seja, ele foi chamado no convite
para profissionais da área de saúde do Express Entry. Espetacular, né? Olha só. Aí você vê, ele foi numa nova forma de imigração que tinha sido lançada há poucos meses. Yeah. E olha que interessante. Aí que tá, a gente não tem detalhes do perfil dele. Mas ele foi chamado pela chamada, né? Pelo convite da parte de healthcare. Que mesmo se ele estivesse no Brasil, ele teria sido chamado. Se ele estivesse no Brasil já com perfil no Express Entry, já com inglês, com comprovação de inglês, ele poderia ter sido chamado. Mas ele não economizou esforços no Plano Canadá. Exatamente, é isso que é interessante. Ele falou assim, você quer saber, aí que tá. A maioria das pessoas que tem esse tipo de determinação no Plano Canadá são aquelas pessoas que já vieram fazer o intercâmbio, ou já moraram nos Estados Unidos, já moraram na Austrália, fez, sabe, 1 ano, ou estudou inglês só no verão, sabe? Essas pessoas, elas já sabem como é que é a vida no Canadá, né, outro, né, país. E então, você vê que a determinação dele estava nisso. Pode ser que seja chamado do Brasil? Pode ser, mas vou esperar? Não vou. Eu vou rodar 2 planos paralelos. Porque é aquilo que a gente já falou. Inclusive, eu acho que a gente falou isso na última Masterclass. Depois que... Você acha que o Lucas, daqui uns anos, que já tá aqui como PR, trabalhando na saúde, você acha que ele vai olhar pra trás e falar assim, eu me arrependi de ter vindo pra Montreal estudar? De ter me esforçado. Não. De ter empilhado vários planos. Que ele gastou, vamos supor que ele gastou $15 mil lá num curso em Montreal. Você acha que daqui 5 anos ele vai olhar pra trás e falar assim, eu não devia ter gasto, eu me arrependi? Não, lógico que não. Ele excedeu nas ações, né? Exceder na ação, nunca você se arrepende de exceder em ação. Mas quando falta ação, o arrependimento bate forte. Você normalmente se arrepende das coisas que você deixa de fazer e você sabe disso. Né? Aí pra gente finalizar, ele enviou a aplicação do Express Entry com os documentos. Antes de enviar, marquei uma consultoria com a Natália, a nossa consultora de imigração da área VIP, e ela me indicou todas as correções, pequenas mas importantes, que eu precisava fazer para evitar problemas na minha aplicação. Agradeço imensamente o apoio dela, que me deixou muito mais seguro de enviar os documentos. É num momento como esse. Você tá não no tem Canadá. Como economizar, Você né, tá no cara? Canadá já, né? Você tá no último passo do imigração. Custa você contratar a nossa consultora para fazer uma checagem de documentação? Porque você fala assim, não, eu não vou contratar a nossa consultora para fazer tudo, mas antes de eu mandar, eu quero que ela dê uma olhada na minha documentação para ver se está tudo certo. E você pode ver que ele, mesmo atento, a Natália descobriu alguns ajustes importantes a serem feitos. E isso é uma coisa que a gente fala muito antes da gente ter a Natália trabalhando com a gente, lembra? A gente fez isso. A gente já teve vídeo, acho que 2017 ou 2016, 2018, respondendo esse tema. Devo contratar? Não. E sempre falou assim, o Plano Canadá tem como você fazer por conta própria também, a parte de imigração, de visto, formulário, tudo online. Mas, dependendo do momento que você tá, é interessante que você pega. No caso do Lucas, ele já tá aqui no Canadá, fez tudo isso pra o quê? Economizar, sei lá, $150, $200? Você tem um outro par de olhos especializado vendo o que você está fazendo. A gente fez isso no passado, e quem acompanha a gente há um tempo sabe, a gente já comentou detalhes a respeito da nossa trajetória aqui. Inclusive, quem é assinante da área VIP tem desconto em todos os serviços que a Natália oferece. Mas se você ainda não é assinante da área VIP, vai em irmãosprezia.com só. .com/consulta. irmãosprezia.com/consulta. A tabela de serviços da Natália está lá, e você mesmo ainda não sendo assinante da VIP, você pode contratar os serviços da Natália, inclusive para fazer revisão. Exatamente. Aí só para finalizar, antes da gente voltar a comentar as bombas da imigração, ele colocou: tive alguns picos de participação aqui no grupo, mas queria agradecer imensamente a todos que sempre me ajudaram. Grupo da área VIP, né? Grupo da área VIP. Sempre me ajudaram de alguma forma, seja respondendo post, mandando mensagem no privado, cada um foi um pedacinho importante dessa jornada, com certeza. Então é isso, parabéns, Lucas, mais uma vez. Parabéns, Lucas. Já dei os parabéns no post, mas mais uma vez, parabéns aí por ter conquistado aí já tá em fase do final do PR dele. Vamos voltar então à polêmica, Gran? Vamos fechar na polêmica. É o seguinte, a gente separou, antes de começar a gravar esse podcast, 3 comentários do nosso último vídeo dizendo que muitas coisas vão mudar, né? Provavelmente a partir de 2026, né? Vai haver uma faxina aí no sistema de imigração canadense. E vamos ler os comentários, cara. O Pedro Leão tem um comentário bom. O Pedro Leão, porque no vídeo eu comentei que uma das coisas que eles precisam mudar é essa questão do LMAE. LMAE é a parte de...
trabalhador estrangeiro para conseguir a parte de permissão de trabalho aqui. É um processo que eles têm que verificar se o emprego realmente é real, se a vaga é real, se o mercado realmente está precisando contratar um estrangeiro e não um canadense. Então você tem esse processo que chama LMA. Mas não é bom isso? Não é bom essa burocracia? Mas foi o que eu disse. Tem muita fraude. A maioria é fraude, inclusive. É uma palhaçada esse processo de LMA. E... daí o Pedro colocou, realmente existe muita fraude com a imigração. Eu fiquei com uma coreana que veio... Ficou com uma coreana? Eu não sei. Eu acho que tava morando com a coreana, só deixando claro. Eu não sei. Eu fiquei com uma coreana que veio... Pedro, se você quiser comentar aí, a gente não tem nada a ver com isso. Né? Eu fiquei com uma coreana que veio com visto de trabalho por 1 ano, o International Experience, tudo que eles podem e tal. E fez acordo com os donos do restaurante coreano onde ela trabalhava como garçonete. Oficialmente contrataram ela como gerente e assim ganhou 1 ano de experiência num NOC de gerente. 0-0. E não como garçonete. Já vi isso acontecendo entre indianos, chineses, também em vários tipos de outros empreendimentos. A gente já viu isso acontecer? Isso já acontece. A imigração sabe que isso acontece, os consultores de imigração estão envolvidos nisso, porque muitas vezes os consultores e advogados de imigração que recomendam o empregador a fazer isso, só para eles não perderem os FIIs deles. O contrato, e outra, né? isso em qualquer mercado. A gente já viu isso aqui nele, todo coreano, tem indiano, brasileiro, acontece em todos os mercados isso, o governo sabe que existe essa fraude e ninguém ainda faz nada. Eu acho que isso é uma das coisas que o governo precisa arrumar aí a partir do ano que vem. Quer dizer, a partir de agora, né? Mas... Quer dizer que eu vou trabalhar num restaurante, para o pessoal entender. Eu sou garçonete, sou garçom, eu sou garçom. Só que para eu imigrar eu preciso ter um cargo de gerência, para ter o job offer nessa área. Então o restaurante fala que eu sou gerente para eu conseguir ter a classificação profissional e poder migrar, é isso? Só que eu não sou gerente, eu não mando em ninguém. Não, você não manda, você trabalha só como garçom. E isso é muito comum, né? A gente é muito vê comum. Isso há anos. E não só em restaurante, diversas lojas. É gerente de vendas. Na verdade, a pessoa só trabalha no caixa, por exemplo. Só que eles colocam como gerente de vendas. Mas isso acontece muito, pessoal. Então esse foi o comentário e o Pedro Leão. Obrigado por ter comentado também. Obrigado por ter cutucado nesse vespeiro aí do LMA. A gente poderia gravar 3 horas de podcast sobre cada isso. absurdo que a gente já ouviu. Inclusive desse mercado brasileiro. A Lili. Inclusive, antes da gente entrar nisso, quando a gente tava contratando a Natália, entrevistando a Natália, a gente teve as primeiras reuniões com ela, uma das coisas que eu falei pra ela, eu falei assim, a gente jamais vai fazer esse tipo de coisa só por ter um cliente. A Natália sabe disso, ela pode até comentar abertamente sobre isso. Eu falei, a gente jamais vai fazer na área VIP pegar qualquer tipo de cliente, falar pra ele alterar ou burlar ou fazer esse tipo de coisa. A gente não faz isso, a gente não vai pra esse caminho, é assim que a gente trabalha. E assim, por isso que a gente é conhecido há 20 anos aqui no Canadá, por isso que a gente é o maior canal de imigração, trabalho, estudo, é por causa disso. Aí a Lília, ela comentou, vídeo necessário. O que tem de gente ensinando aí trabalhar com ilegal em Toronto, vai fazer um pé de meia, não vai ser registrado, empregos de construção civil e muitos outros, só pra ficar um tempo. Esses são os primeiros a cair com uma reforma da imigração. Esse público vai ser o primeiro a cair. Muitos não sabem, mas se mudar o governo, esse público vai ser o primeiro a... Sabe por quê? Porque se você vem e fica ilegal, você está prejudicando a pessoa que entrou no Canadá de forma legal, que estudou para o inglês, que fez o IELTS, que entrou para a VIP, que se matriculou numa faculdade, que foi procurar por trabalho, fez tudo dentro das regras, e aí você paga imposto, deu dinheiro para o college, trouxe o seu dinheiro do Brasil para o Canadá, e aí você vê pessoas burlando a imigração canadense, não gastando nada, não estuda inglês, já tenta burlar a imigração. Esses vão ser os primeiros a rodarem. Falando a linguagem policial, cara. Vai rodar. Vai rodar. Vai rodar, mano. Aí a Lili colocou, tomara que as regras mais antigas voltem. Era muito melhor. Exatamente, a gente vai estar torcendo pra isso, Lili. E eu acho que é isso que vai acontecer. Sim. Aí teve um Fernando Gianelli, ele colocou, com essas ações que buscam acabar com as fraudes, somadas à nova gestão federal, podemos acreditar que o processo de imigração ficará mais justo para as pessoas com o perfil que o Canadá precisa? Exatamente, Fernando. É exatamente isso que tem que acontecer.
Veja bem, o governo... tudo indica que o governo conservador vai assumir no ano que vem. Agora, olhando isso, todos esses anos de imigração, quando o governo... As grandes mudanças que a gente teve em imigração no passado, o governo ele se espelhou muito em regras de imigração de outros países. O Express Entry ele foi baseado no sistema de imigração australiano. Copiou e colou? Foi isso? Foi meio que recortou e colou. Então, eu acho que a gente vai voltar a um sistema um pouco mais... Que nem, por exemplo, veja bem, uma coisa que eu não falei no vídeo, mas eu vou jogar a pergunta no ar. Se você chegou no final desse podcast é porque você quer mais, né? Então eu vou jogar mais uma coisa no ar pra gente se pensar. Será que a gente não pode, na questão de estudantes internacionais, ter limite de idade? Como a Austrália implementou? Fica aí no ar. Algo que eu não acho difícil. Sinceramente, se isso acontecesse, se chegasse em 2026 e falasse assim, ó, estudante internacional agora vai ter limite de idade. O que aconteceria com o seu plano no Canadá? Eu vou fazer faculdade esse ano no Canadá, ou no começo do ano que vem. É isso que eu vou fazer. É. Então fica no ar essa Fica pergunta, o recado. Fica esse recado, mas eu acho que a gente é o único canal que está dando a real, dando a verdade sobre a imigração canadense. E é por isso que os assinantes da área VIP vão ser os que vão ter sucesso no Plano Canadá nos próximos anos. Porque só com antecipação de cenário que hoje em dia você tem sucesso, não só no Plano Canadá, em diversas áreas da vida, até na parte de profissional, como que vai ser minha profissão, devo mudar de profissão, devo me especializar nisso. É antecipação de cenário, é a chave de sucesso no Plano Canadá, é nisso que a gente vai martelar muito aqui no podcast e principalmente na mentoria da área VIP. Exatamente, Guilherme. Então chegamos ao final do podcast, Guilherme. Chegamos ao final e a gente gostaria de agradecer a todos. Tenham um excelente domingo, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na mentoria da área VIP e escreva abaixo. Tem uma dúvida, tem um comentário a fazer, escreva abaixo que a gente vai ler todos os comentários, responder todos os comentários. Exatamente. Então um grande abraço, tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.